temporada de Good Girl já está disponível na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo aí sobre essa quarta temporada, os últimos acontecimentos e como aconteceu realmente muita coisa. Para poder facilitar, eu vou comentar com vocês aí através dos arcos, né, das famílias, já começando aí pela família da Ruby. Ali na terceira temporada, o Stan já estava bem revoltado com tudo que estava acontecendo, porque a vida deles, né, se transformou quando a Ruby começou a praticar atividades criminosas. E não foi diferente aqui na quarta temporada. Ele estava bem chateado com tudo isso, só que dessa vez ele jogou toda essa indignação meio que contra a Beth. E eu acho bem triste ver essa mudança do Stan, porque ele era uma pessoa que seguia um código moral, ele era muito preocupado com a ética, pra você ver que é um bom pai de família, um bom marido. Então é bem triste ver essa transformação dele. Ele foi perdendo muito dessa essência por conta de toda essa transformação na vida deles. Ali na terceira temporada ele também teve que mudar de emprego, também começou a praticar atividades criminosas. A vida dele mudou totalmente, ele teve que deixar de ser policial e nem pôde voltar, ele não se sentiu bem em voltar a ser policial por conta da vida que eles levam. Então ele foi um personagem que sofreu bastante com tudo isso e é triste ao mesmo tempo, porque é um personagem que eu gosto muito, então é bem triste ver essa transformação na vida dele, ele tendo que deixar a ética que ele acreditava tanto de lado, mas ao mesmo tempo isso é muito necessário para a trama, para mostrar aí como que as atividades criminosas delas afetam toda a família, e o Stan foi uma pessoa muito afetada com tudo isso. Mas aqui na quarta temporada ele se volta contra a Beth, eu não concordei com isso, ele se une ao Dean contra a Beth e age pelas costas da Ruby, então eu achei bem ruim essa atitude dele de ter mentido pra Ruby, ter agido nas costas dela, e ao mesmo tempo, apesar da Beth realmente ser responsável em grande parte por ter levado a Ruby por este caminho e por ter feito várias coisas criminosas, a Beth também ajudou muito a família deles, e ela é como se fosse da família da Ruby. Então não foi bacana da parte dele de agir pelas costas da Ruby e nem, né, de agir contra a Beth dessa forma, como se ela só prejudicasse a família deles. É claro que é compreensível essa revolta dele, mas não é algo que eu apoiei. E ali no final ele tem uma atitude drástica de fazer a Ruby escolher entre as garotas ou então a família deles. Então foi bem pesado esse finalzinho da Ruby, coitada. Já em relação a Annie, foi a temporada que ela está mais longe do Ben, do filho dela. Isso também foi bem triste, já que eles tinham uma relação muito legal, uma relação ali de mãe e filho muito bacana, e eles estavam mais afastados nessa temporada, mas ela estava ali tentando recuperar este relacionamento. E no arco dela entrou aí o Kevin, ele já tinha aparecido na terceira temporada, mas apareceu ali como um personagem meio irrelevante, como se ele não tivesse muita importância, e ele ganhou bastante relevância aqui nessa temporada. O Josh meio que sumiu e entra o Kevin como o novo pretendente aí da Annie, porque ela descobre que está gostando dele, então ele acaba se tornando um personagem fundamental no arco dela, e meio que eles estão iniciando aí um relacionamento. E já na casa da Beth era meio que claro que a relação dela com o Dean não ia sobreviver. Eles que tiveram um passado conturbado, ela descobriu várias traições dele e acabou perdoando. Depois ela também começou a se envolver com o Rio, então eles tiveram aí uma relação bem conturbada, e ele nunca aceitou ela trabalhar ali com o Rio e nem os negócios que ela estava realizando. Então as coisas entre eles já não estavam muito bem. Ali na terceira temporada já houve ali um abalo. Ele sentia a falta dela mais presente na vida dos filhos e da família como um todo. E aqui na quarta temporada ele meio que foi enganado e decidiu trair a Beth, né? Foi uma atitude muito inesperada. Ele já tinha traído ela com outras mulheres, mas dessa vez foi uma traição diferente. Ele basicamente, né, foi preso. Então ele decidiu que a melhor opção seria a Beth ser presa no lugar dele. Depois ele descobre que estava sendo enganado e tudo mais. Então e foi uma atitude bem ruim. É claro, né, que ele foi preso por causa das atitudes dela. Ela mentia pra ele sobre várias coisas. Então ele também tinha uns motivos para estar revoltado, mas ao mesmo tempo é a parceira dele. E ele praticamente estava disposto a trocar a liberdade dele pela dela, então foi bem pesado. E nessa temporada também ficou muito claro que não é só a Beth que sente algo ali pelo Rio, ele também sente algo por ela. Eu acho que ficou bem claro isso nessa temporada, que a relação deles vai muito além de negócios. Realmente deu pra ver um vínculo mais profundo deles aqui nessa quarta temporada. E algo surpreendente nessa temporada, com certeza, foi poder ver um pouquinho mais do passado do Rio e conhecer um pouquinho mais dele, vendo ele iniciando aí a vida criminosa e descobrindo que na
na verdade, ele meio que obedecia, ele era manipulado pelo Nick, algo que ninguém esperava. Então, nessa temporada, a gente vê um Rio muito diferente. Ele que sempre aparecia ali como chefão, com toda aquela banca, e nessa temporada parecia que ele estava apenas obedecendo alguém, que ele era apenas parte do jogo, que ele também era manipulado. Então, ele apareceu de forma bem diferente nessa temporada, e o Nick assume esse papel ali do chefão no lugar dele. Eu confesso pra vocês que eu gosto muito mais da Beth com o Rio do que a Beth com o Nick. Então, naquele momento que o Rio meio que se levanta contra o Nick e ele se une com a Beth ali meio que num plano pra derrubarem o Nick, eu gostei bastante. A gente viu o Rio de novo, né, com aquela postura dele, de quem comanda, de quem tem as rédeas da situação, e se unindo a Beth nessa missão. Então, eu gostei de ver eles juntos, meio que coordenando ali um golpe contra o Nick. E quem também estava coordenando tudo aí junto com a Beth eram os policiais. Eu confesso que eu também pensei que eles seriam um pouco mais presentes, eles sumiram ali um pouquinho na quarta temporada, mas foram personagens importantes. O Henry, que apareceu na terceira temporada, meio que desapareceu nessa, e ficou aí a Phoebe e o Dave, que surgiu ao lado dela para poder concluírem essa missão de conseguirem prender o chefe e tudo mais. E então, eles foram personagens importantes e eu também pensava que eles talvez explorassem um pouco mais essa questão do passado da Phoebe e essa atração que ela sentia, essa vontade de ser amiga das garotas. A gente viu que por conta do passado dela, ela tinha uma certa vontade de se aproximar delas, de ser amiga delas, especialmente da Beth. Eles mostraram um pouquinho isso, mas realmente eles não se aprofundaram. E eu queria ter visto um pouco mais, até porque eu gostei bastante da Phoebe, então eu queria ter visto um pouquinho mais dessa relação dela com as garotas, seria bem bacana, mas já foi legal poder conhecer um pouco dela e ver ali ela presente e no final das contas ela que meio que foi a cabeça de tudo, né? Nem foi o Dave, nem o Henry, foi meio que ela que descobriu que era uma mulher, que estava por trás de tudo, ela que insistiu várias vezes nessa missão. E cada vez mais esse trio está envolvido, né, em atividades criminosas. A cada temporada elas se metem em mais atividades e nessa temporada a Beth finalmente percebeu que ela realmente não vai e não quer abandonar essa vida. Ela já tinha tido em outra temporada meio que esse choque de quando ela voltou para a vida de mãe, que ela não queria mais aquela vida, que ela começou a achar aquilo monótono, mas nessa temporada ela meio que decide que ela realmente quer isso. E a gente teve aquele choque no momento que a Beth recebe o disparo, parece que ela vai morrer, que acontece alguma coisa com ela, mas na verdade ela sobrevive e não só sobrevive, como agora ela é a grande chefona até do Rio. E quem se deu mal em toda essa história foi a Anne, né, gente? Porque as digitais dela ficaram ali na arma envolvida em vários crimes, então acaba com ela sendo presa. Então a gente queria ver mais disso, eu queria ver mais disso, o que aconteceu com a Anne, como que eles vão tirar ela dessa, eu queria poder ver mais disso. Então aí chega a doer pensar que a série foi cancelada. Pra quem não sabe, a série teria 5 temporadas, a quinta temporada viria aí com um final para satisfazer os fãs, mas eles desistiram de fazer a quinta temporada e a série foi cancelada. Então, se eles não resgatarem essa série, alguém não resgatar essa série, a gente realmente não vai ter uma quinta temporada e o final vai ser esse daí que a gente viu, um final super em aberto. E isso incomoda muitos fãs, porque muitas séries são canceladas sem ter um final digno, e é o que aconteceu aí com Good Girls. A gente fica bastante chateado porque acompanhamos a série por anos. Aqui no canal tem resumão, né? A gente gosta bastante da série, acompanhamos a série fielmente, nos apegamos aos personagens e realmente eu gostei da temporada, mas eu queria ver o final. Não é satisfatório acabar dessa forma. Agora que a Beth virou a chefona, a Anne presa, a Ruby tomando ali a decisão de fugir com a família ou de ter que abandonar a família e ficar com as meninas. Então, realmente está num momento surpreendente que a gente quer ver mais da série e eles cancelaram a série. Então, gente, por enquanto é esse final que a gente tem. Se a série não for resgatada, infelizmente a gente não vai ter um final diferente desse. Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês acharam deste final. E é claro, gente, não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem as notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!